Olá, boa noite. Está no ar aqui pela TV Câmara mais um programa Vitrine. E hoje, como sempre, ele é especial. Nós vamos falar sobre literatura, em homenagem ao Dia Nacional do Livro, celebrado em 29 de outubro. E a nossa convidada especial desta noite é a doutoranda em Educação, a professora Cleide Jussara Miller Pareja, ela que é professora da Univale. Seja bem-vinda ao Vitrine, professora, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Um prazer estar aqui falando sobre livro nesse espaço maravilhoso que é a Biblioteca Comunitária da Univale, o espaço perfeito para o nosso bate-papo. Com certeza, um espaço que foi totalmente reformulado, aconchegante, ficou muito bonito e, claro, né, é um convite para quem gosta de leitura, né, professora? Isso mesmo, esse é o local ideal, né? É a casa de chocolate da bruxa para aqueles que são encantados pela literatura. A senhora é professora no curso de letras pela Univale, entende tudo então nessa área. E eu queria já começar perguntando, como é que a senhora vê hoje, né? As pessoas, elas estão lendo ou não, professora? Muito bem. Hoje o que se tem nos dados estatísticos é que as crianças estão lendo mais. Ah, é? Então, eu acredito que esse movimento que começou em 1970, pela inserção da leitura nas escolas, e na formação de professores para que isso ocorresse, com inúmeros projetos e programas incentivados pelo governo estadual, federal, pode-se perceber que as crianças estão lendo mais. Do que os adultos, então. Do que os adultos, evidentemente. Mas aí elas começam levando para casa, de repente, o que o professor passou. E será que não instiga também os pais? Ah, sim. A preocupação, então, que o professor deve ter ao promover esse contato da criança com o livro é fazer com que haja esse diálogo com os pais. Por isso que nos projetos nos quais eu atuo, como no caso do PIBID, nós fazemos sempre essa interlocução. A criança leva o livro para casa para ela ser a mediadora com os pais do texto literário. Isso ajuda muito. Ah, eu imagino. E conta um pouquinho pra gente o que é esse projeto, professora. O projeto PIBID é um programa de iniciação à docência e que tem várias vertentes. A minha, dentro do curso de letras, é justamente a formação de leitores. Então, desde 1910 que eu atuo aqui em toda a região do Vale do Itajaí, com professores supervisores que atuam nas escolas municipais, estaduais, promovendo a inserção da leitura literária no cotidiano das escolas, oferecendo metodologias e alternativas para incentivar a leitura da obra completa, da obra de qualidade. É isso que eu tenho feito com esse projeto nos últimos 6 anos. E ele vem funcionando, professora? Sim, as pesquisas que existem, inclusive na minha área de letras, nós já temos uma pesquisa de mestrado e uma de doutorado, tentando identificar quais os impactos que esse projeto provocou, tanto nos alunos, quanto nos professores supervisores e, enfim, em toda a comunidade escolar, com a presença dessas alternativas de leitura que nós trazemos. Olha só que bacana. E nesse mês especial, né, no mês de outubro, data em que se comemora o Dia Nacional do Livro, 29 de outubro, as atividades na universidade, né, na Univale, foram intensificadas durante esse mês, né? Ah, sim. E coincidiu esse mês com a realização do simpósio das licenciaturas, onde se discutiu a questão do novo ensino médio, as possibilidades que poderão ser discutidas na inserção de várias novas abordagens, né? E foram realizados também nesse simpósio algumas oficinas do PIBID e entre elas, no caso da área de letras, nós fizemos oficinas de contação de histórias. Ah, que eu queria perguntar como é que foi, né? Isso. As contações de histórias, elas sempre encantam e o bom, né, dessa atividade de contação de histórias é que ela encanta não só os pequenos. Os adultos então, também. Os adultos também. Então, a gente realiza também atividades de contação
para os acadêmicos, para os professores. Nós realizamos nas escolas também formação de professores contadores. E houve uma procura enorme. E a gente sabe que é um método gostoso, né? Você aprende uma história, você fica um pouco mais interessado, de repente, no hábito da leitura, através desses meios aí que são mais gostosos de aprender, né, professora? É verdade. Isso, então, hoje a gente vê na teoria que a mediação é fundamental para despertar no leitor esse desejo pela leitura. Então, se o mediador é um ótimo leitor, se o mediador utiliza de recursos interessantes para despertar um interesse pelaquela obra, realmente aí há o que a gente chama de encantamento. Então, quem está ouvindo, né, o mediador fazendo a contação, ele vê que aquela história está saindo daquele objeto, do livro. Então, ele sabe que se ele tiver acesso àquele livro, ele também vai entrar naquele mundo fantástico da fantasia. Eu já ouvi dizer que às vezes, após uma contação de histórias, a criança ou o adulto vai direto buscar o livro. Sim, nós usamos isso como estratégia, inclusive, né? Terminada a contação de histórias, nós ativamos neles o desejo de saber o que tem naquele baú, que é o baú do tesouro que nós levamos cheio de livros. Que legal. E aí a gente chama esse momento de roda da leitura. Então, na roda da leitura, as crianças todas têm acesso aos livros que nós levamos e eles sozinhos, mesmo sem saber ler, de crianças de 2 a 3 anos, nas creches até maiores, eles começam a interagir com o livro, conversam com os bolsistas que participam do projeto e há essa nova relação do leitor com a leitura. Que bacana, olha só que papo bastante interessante com a professora Cleide, ela que é doutora em educação pela Univale. A gente vai continuar falando aqui no Vitrine sobre literatura em homenagem ao Dia Nacional do Livro, celebrado em 29 de outubro. Após o intervalo, a gente já volta. O Parque Natural Raimundo Malta é um espaço de contato da população com a natureza. São mais de 170 mil metros quadrados utilizados para educação ambiental, realização de pesquisas da fauna e da flora da Floresta Atlântica, preservação de espécies animais e vegetais, e o turismo ecológico. No local, também é possível conhecer o Centro Fitoterápico, caminhar pela Passarela do Mangue e visitar o Jardim das Bromélias. Além das áreas de lazer e o Parque Infantil. O Parque Natural Raimundo Malta fica no bairro dos Municípios e é aberto à visitação pública da 1 às 5 da tarde. Dicas para economizar água. Ao tomar banho, se molhe, feche o chuveiro, se ensaboe e depois abra para enxaguar. Não fique com o chuveiro aberto.
O consumo cairá de 180 para 48 litros. Ao escovar os dentes, enxague a boca com a água do copo e economize 3 litros de água. Na descarga, verifique se a válvula não está com defeito. Aperte-a uma única vez e não jogue lixo e restos de comida no vaso sanitário. Uma torneira aberta gasta de 12 a 20 litros por minuto, pingando 46 litros por dia. Isto significa 1.380 litros por mês. Por isso, feche bem as torneiras. Vazamentos. Um buraco de 2 milímetros no encanamento desperdiça cerca de 3 caixas de água de 1.000 litros. Na caixa d'água, não a deixe transbordar e mantenha-a bem tampada. Na lavagem de louças, ensaboe a louça com a torneira fechada e depois enxague tudo de uma vez. Na máquina de lavar são gastos 40 litros. Utilize-a somente quando estiver cheia. Regar jardins e plantas deve ser feito dia sim, dia não, pela manhã ou à noite. Use mangueira ou regador. Para lavar o carro, troque a mangueira por um balde de 10 litros de água para ensaboar e enxaguar. Para isso, use a água da sobra da máquina de lavar louça. E na limpeza de quintal e calçadas, use vassoura. Se precisar, utilize a água que sai do enxágue da máquina de lavar. Economize. Hoje eu vou falar um pouco sobre responsabilidade social. Para se ter responsabilidade social, precisamos trabalhar com ética. Esse é um novo perfil das empresas e dos empreendedores dessa nova sociedade contemporânea. O que a gente deve fazer é sempre buscar reduzir, reutilizar, reciclar, buscar uma coisa cada vez melhor dentro da nossa própria empresa e dentro das empresas que são os nossos fornecedores. Então, se você está aí com a sua empresa, se você é um empreendedor, busque ser responsável, tenha a responsabilidade social, a responsabilidade socioambiental como meta da sua empresa. Vale a pena, é seu direito. Estamos de volta com o programa Vitrine e hoje falando sobre literatura em homenagem ao Dia Nacional do Livro, celebrado em 29 de outubro. E a nossa convidada especial desta noite é doutoranda em Educação pela Univale, a professora Cleide. Ela já contou um pouquinho pra gente, sobre essa questão de ler, o hábito de leitura, o interesse das pessoas. E agora eu quero saber o que é o Clube do Leitor, hein, professora? Pois é. Além de atuar como professora e coordenadora de projetos de leitura, eu participo de uma leitura por prazer. Como é que funciona? Porque essa leitura por prazer é necessária, senão a gente só fica na leitura técnica ou nas que são obrigatórias pela própria profissão de professor de literatura. Esse clube de leitura surgiu há 3 anos com a iniciativa de um ex-aluno da Univale, que recebeu inclusive o prêmio de mérito estudantil, o Bruno. E ele, então, não queria se desvencilhar, vamos dizer assim, desvincular totalmente da gente e sugeriu para formarmos esse clube de leitura. Ele já tem a duração de 3 anos, então, veja, realmente está resistindo. E nesse clube ele funciona da seguinte forma: nós nos reunimos uma vez por mês, e cada mês a temática de um livro é sugerida por um dos membros do clube, que é convidado pelas pessoas que compõem esse grupo, que na verdade são convidados, outras pessoas pelos que compõem o grupo. E então as leituras são as mais variadas possíveis, então dependendo da formação do participante do grupo, dos seus interesses, ele sugere aquela leitura. Aí nós temos 30 dias para fazer aquela leitura. No final do mês nos reunimos num café, ou em Itajaí, ou em Balneário, ou em Itapema,
para discutirmos as questões relevantes que nos encantaram na leitura daquela obra. É muito bom. Promove, então, a leitura, a amizade e o conhecimento de uma forma divertida. Mais divertida, é verdade. E a senhora também atua no projeto de extensão da Univale, que é o ProLer. Queria que a senhora falasse um pouquinho como é que surgiu essa iniciativa, porque é um projeto bastante interessante e a gente quer entender como é que ele funciona na prática. O ProLer, então, é um programa de caráter nacional, da Biblioteca Nacional, e ele está há alguns anos também na Univale. E a partir desse programa do ProLer foram criados vários subprojetos. Nós temos, na verdade, 8 subprojetos dentro do ProLer. Um na área de música, que é o grupo de percussão, que já ultrapassou os níveis de extensão, já se transformou num conjunto que até CD já gravou. Nós temos o Entreler, que também trabalha nessa linha de leitura, mas aí entre idosos. Enfim, são 8 projetos. O que eu coordeno se chama Contarte, que é o contar histórias com arte. E esse projeto, ele iniciou, na verdade, ele é anterior ao ProLer. Ele iniciou em 2003 na Univale, lá de Pissarras, no curso de pedagogia, como um grupo liderado pela professora Daí e pela professora Valéria, que saíam, né, com as pedagogas fazendo essa atividade. Passados alguns anos, ele foi incorporado ao mestrado e doutorado de educação, e depois a professora Daí ausentou-se do grupo e eu assumi, e ele passou a fazer parte. Então, quando o ProLer foi aberto na Univale, ele passou a incorporar o programa do ProLer. Nós fazemos, então, esse trabalho, né? Como já falei anteriormente, nós atendemos todo o Vale do Itajaí, basta o pessoal entrar em contato. O meu grupo, então, vai contar histórias nas escolas, nos lares dos idosos, em eventos, onde houver necessidade de uma leitura, né? Nós vamos até lá. Primeiro a gente faz a contação e depois faz a roda de leitura com as crianças. E também somos convidados para a formação de novos contadores de histórias, normalmente para professores. Olha só que bastante atuante a professora, né? Ela que é doutoranda em educação, professora formada também em letras. Professora, para a gente finalizar o Vitrine de hoje, eu queria perguntar para a senhora, deixar uma mensagem de repente para quem estiver em casa acompanhando o programa, que não tem aquele hábito normal de ler, o que é preciso fazer para se interessar um pouco mais pela leitura? Eu acredito que precisa de um bom mediador, né? Então alguém que realmente gosta de ler, chegue até a outra pessoa, comece a falar de boas leituras, não importa se seja no livro físico ou se seja que seja em livro virtual, né? Nesses Kindles e iPads da vida, né? Depende da relação que a pessoa tem com esses meios de acesso à leitura. Mas é fundamental, sim, sempre a presença daquela pessoa que vai chegar e dialogar com você e falar das coisas lindas que encontrou no livro, como resposta às suas indagações de vida sobre análise do mundo e análise de nós mesmos. Porque numa história nós temos a discussão de todos os valores humanos que nos atingem. E ali no livro é bom porque o problema é apresentado, é discutido e é solucionado. E quem sabe a solução para um dos problemas que você tem de leitura de mundo não estaria naquele livro. Então, quando nós descobrimos que o livro conversa conosco, dialoga conosco e que nos dá resposta às nossas próprias questões existenciais, nós começamos a acreditar que ele é um bom e fiel companheiro. Bom, e o Vitrine de hoje vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a professora Cleide
pela presença aqui no Vitrine, por esse bate-papo tão gostoso e pedir, professora, se a senhora quiser deixar algum contato, rede social, fique à vontade, porque quem está em casa com certeza gostou do bate-papo e de repente fica também interessado aí em um dos projetos que a senhora comentou. Fique à vontade, por favor. Quem quiser entrar em contato, basta entrar pelo e-mail cleidepareja@univale.br, que estamos aí à disposição para prolongar o nosso bate-papo, oferecer alguma sugestão de leitura, enfim. O livro faz parte da minha vida desde que eu tenho 3 anos de idade, quando eu tive que decorar um primeiro poema para declamar no jardim de infância. Olha só que bacana, que história bacana, professora. Muito obrigada então pela presença aqui no Vitrine, e o programa vai encerrando, vai ficando por aqui. Hoje falando um pouco mais sobre literatura, e a gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá, tchau, tchau.